Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, uma palavra a título de reflexão nessa manhã abençoada de hoje. O Evangelho é um Evangelho que de vez em quando aparece ao longo da liturgia cotidiana, por todo o ano litúrgico. E eu costumo pensar, juntamente com alguns exegetas, que quando um texto aparece variadas e repetidas vezes, é porque a liturgia quer realçar a importância do conteúdo que ele nos traz. E nos quer fazer refletir sobre esse conteúdo, porque ele incide de maneira direta e contundente em nossas vidas. É como o de hoje. Jesus pergunta aos discípulos: o que é que andam dizendo por aí a meu respeito? O que é que o povo diz sobre mim? Uma primeira resposta, que é muito farta e fácil, os discípulos dão. Tem gente que diz de tudo. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros apenas dizem imprecisamente que tu és algum dos profetas do Antigo Testamento, que ressuscitou, voltou à vida. Então, as opiniões eram diversas e variadas. E depois Jesus olha para eles e pergunta-lhes: e vocês? O que é que vocês dizem a meu respeito? Se para a primeira pergunta a resposta foi fácil, para a segunda não foi tão fácil. Houve um silêncio, emudeceram, e só Pedro, que era o mais atrevido sempre, ousou dar uma resposta: tu és o Cristo de Deus, o Messias, o enviado de Deus. O que é que a gente pode tirar daqui? Percebe-se que há distintas visões das pessoas de fora acerca de Jesus. A confusão é grande, as ideias são muitas, porém não são claras, e o mais importante, não são verdadeiras, não correspondem àquilo que de fato Jesus é. Tudo isso é um alerta para nós, para que nós tenhamos muito cuidado com as opiniões alheias, com as opiniões dos outros, acerca de qualquer assunto e, sobretudo, acerca de nós próprios. E que nós também tenhamos cuidado, antes de dar a nossa opinião, emitir a nossa opinião relativamente à vida das pessoas, fazer qualquer comentário, tecer qualquer imagem sobre quem quer que seja, porque do mesmo jeito que erram a nosso respeito, nós erramos a respeito das pessoas. E é nesse sentido que o cuidado, a prudência, o silêncio é muito importante, para que nós não sejamos injustos, não queimemos, por assim dizer, a imagem de ninguém, não expusemos ninguém ao ridículo, muitas vezes, sem motivo, sem razão, sem nenhuma procedência ou convicção. Não devemos dar ouvido àquilo que o povo diz acerca de nós. Nunca devemos dar ouvidos plenos àquilo que nos dizem acerca de nós ou de quem quer que seja. Antigamente eu nunca mais ouvi isso, mas era um ditado que dizia assim, que a voz de Deus é a voz do povo. Nem sempre.
E ainda acrescentavam: quando o povo fala por aí é porque já foi, ou é, ou será. Às vezes é o contrário. Quando o povo fala é porque nunca foi, não está sendo, e é provável que não seja. E é preciso dar esse desconto importante às conversinhas que nós ouvimos. Esse é um primeiro aspecto. Resumindo, não importa o que as pessoas de fora dizem ou pensam sobre nós, sempre vão dizer alguma coisa. Se não dizem, sempre estão pensando alguma coisa a nosso respeito. Elas quase sempre erram no seu julgamento. Por quê? Por uma razão muito simples: porque não nos conhecem. Os de casa, os de dentro, conhecem-nos muito pouco. Imagine vocês, os de fora, com quem nós temos um contato muito esporádico, pontual, aqui e ali. Não nos conhecem verdadeiramente. Depois, quem de nós pode controlar aquilo que os outros pensam ao nosso respeito? Absolutamente ninguém. A gente não controla aquilo que querem dizer. Quando querem dizer, dizem. E hoje, com as redes sociais, com a internet, esse descontrole é total, ele é absoluto. E é por isso que cada vez mais é importante que nós não nos preocupemos com a nossa reputação, que era uma coisa sagrada há décadas atrás. Manter viva, ativa e limpa, acima de qualquer suspeita, a reputação da gente. Não, isso não é importante, porque a nossa reputação não depende de nós. Nós não calamos a comadre fofoqueira que habita cada pessoa. Tenhamos cuidado e procuramos manter a limpidez, a lucidez, a cristalinidade, a transparência, a integridade, sim, da nossa consciência. A nossa consciência é sempre maior e superior à nossa reputação. Digam o que disserem, só pega se nós de fato fazemos, se nós de fato temos cumplicidade com aquilo que dizem a nosso respeito. Digam o que quiserem, a nossa consciência sabe o que de fato é verdade ou não. Isso nos basta, porque a consciência da gente é, por assim dizer, o espaço sagrado em que Deus habita. Se há um espaço dentro de nós que é um reservatório do sagrado, do divino, esse espaço é a nossa consciência. Guardemos a nossa consciência e não nos preocupemos de maneira alguma com a consciência dos outros ou a falta dela, na verdade. Esse é um aspecto bom. Mas, de vez em quando, e aqui é uma exceção, é bom que nós escutemos aquilo que pensam e dizem as pessoas de perto, as pessoas da nossa convivência, as pessoas que moram conosco, que trabalham conosco, que nos acompanham de perto sempre. Aquilo que elas pensam e dizem a nosso respeito tem algum valor, tem alguma importância. Os de casa, que todo dia nos veem, de manhã, de tarde e de noite, e sabem do nosso comportamento, do nosso exemplo, da falta dele, do nosso testemunho ou da sua negação, eles têm autoridade, ainda que não queiramos admitir, para dizer alguma coisa. E é bom que nós escutemos aquilo que eles têm a nos falar. Seja lá o que for que tenha a dizer, é sempre digno de uma escuta. E a gente pode se corrigir a partir disso. Dizia um grande palestrante que, se você quiser conhecer uma pessoa importante, pergunte sobre ela aos seus funcionários, aos seus empregados, aqueles que o veem todo dia, aqueles que sabem do seu comportamento, aqueles que conhecem a sua maneira de interagir consigo. A opinião deles tem valor. Não é o que eles dizem sobre si próprios, porque nós sempre somos tendenciosos quando falamos de nós mesmos e dos nossos. Mas quando uma pessoa de pertinho, que está todo o tempo nos acompanhando, diz alguma coisa, é importante que nós demos um mínimo de crédito à sua percepção. Em segundo lugar, Jesus Cristo deseja que nós tenhamos a nossa própria palavra sobre as coisas, os eventos e as pessoas. É quando ele pergunta: e vocês, o que é que dizem a meu respeito? Qual é a ideia de vocês, a convicção, a palavra de vocês? O que é que vocês conseguiram construir acerca de mim?
Esse é de um valor sem igual. É preciso que nós não sejamos como papagaios apenas repetindo aquilo que ouvimos acerca de tudo e de todos. Nesse sentido, ou a nossa palavra é fruto das nossas convicções pessoais, ou simplesmente repetem as convicções alheias. Em outras palavras, ou dizemos por nós mesmos, ou dizemos pelos outros. Eu tenho para mim que essa vida que nós temos aqui, composta de algumas décadas em geral, para a maioria de nós, não é outra coisa senão um espaço oportuno, necessário, a que nós construamos a nossa palavra sobre a realidade. Construamos as nossas convicções sobre tudo e sobre todos. Cheguemos o mais próximo possível daquilo que Deus idealizou para nós como verdade absoluta. Não conseguiremos atingi-la nunca, tocá-la jamais. Entretanto, aproximar-nos o mais que a nossa vida nos possibilitar fazer. Aproximar-nos. Não nos contentar com o rasteiro da nossa vida, o que a gente já conquistou até aqui. Não, a vida inteira é uma busca constante da verdade, da transparência, da cristalinidade das coisas, como Deus é verdadeiro, transparente e totalmente cristalino. Chegar mais perto de Deus, o mais que a gente possa. É a nossa vida, dar e dizer a nossa palavra sem fazer o repeteco daquilo que os outros dizem em termos de palavras e convicções pessoais. Meu pai sempre contava aquela história hilária de dois jovens que foram servir a tropa, fazer o serviço militar, estavam nervosos, eram do sítio, tinham medo, o sargento era muito autoritário, estava ali comandando a tropa. No primeiro dia, diante da bandeira hasteada para que eles cantassem o hino nacional, o sargento olhou para um deles e disse: "E você, qual é o seu nome?" Ele disse: "É Tonho." "Tonho não, seu nome é Antônio. A partir de hoje você aqui é chamado só de Antônio." E ele já estava tremendo de medo. E o sargento apontou para a bandeira e disse: "E aquilo ali o que é?" "Não é a bandeira." "A bandeira não. Ali é a pátria. A pátria, a sua mãe. A partir de hoje, põe isso na cabeça." Ele dirigiu-se ao outro que estava do lado, que era um primo dele, coitado, mais tremendo do que nunca, e disse: "E você, qual é o seu nome?" Ele disse: "Carlos." "Carlos." Disse: "Muito bem, Carlos. E o que é aquilo ali?" Apontou para a mesma bandeira. Ele disse: "Não é de Ezefa, mãe Tonho?" Cuidado para a gente não repetir tudo, que é um pouco isso que a gente faz, desadequadamente, mas faz, né? De Ezefa, a mãe de Tonho, não é chamada para ali de maneira alguma. Sendo assim, a nossa palavra é importante porque expressa a nossa interioridade, revela a nossa compreensão das coisas. Ela é a expressão ou da nossa consciência esclarecida ou da nossa total ignorância. É preferível que a nossa palavra sempre reflita o esclarecimento das coisas que buscamos conhecer, e não a nossa ignorância perpétua, porque às vezes nós nos habituamos a um tipo de vida, a umas ideiazinhas todas tortas e equivocadas, e nos ligamos e nos associamos a elas o tempo inteiro, não saímos dali. É preciso que nós rompamos esse limite, essa fronteira da nossa ignorância e cheguemos ao máximo do esclarecimento das coisas, objetivamente falando, tais e quais elas são. Depois, Jesus ordena aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Quando Pedro responde: "Tu és o Messias de Deus", Jesus diz: "Mas não digam nada a ninguém." Vez por outra, a gente se depara com essa realidade, Jesus Cristo pedindo silêncio obsequioso acerca do que os discípulos revelam sobre ele e que ele deixa transparecer aos discípulos. Por que essa proibição de que eles não falem nada para ninguém? Nós não podemos responder por Jesus, porque não estamos na cabeça dele, na sua intenção, mas podemos fazer uma leitura nossa, aproximada, talvez simplesmente porque Jesus Cristo queria permitir que cada pessoa buscasse por ela própria as suas convicções, sem a interferência, a ingerência de ninguém. Isso é que é muito importante.
Porque às vezes a gente quer por fim da força abrir a cabeça das pessoas e introduzir lá o que a gente pensa, o que a gente deseja, o que é valor para a gente. Nós não respeitamos a busca das pessoas. Isso vale muito dos pais em relação aos filhos, daqueles que têm alguma autoridade, relativamente àqueles que estão submissos a eles. E ficamos chateados. E sentimos que as pessoas são ingratas a nosso respeito, porque fizemos de tudo e ela foi por ali, quando deveria vir por aqui, não nos acolheu, não respeitou a nossa vontade, a nossa decisão. E eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o avô querido, eu sou o professor, a professora. Na verdade, é bom que nós permitamos que cada pessoa cumpra o seu destino, trilhe o seu caminho, pise por onde tem que pisar. Não necessariamente o nosso destino, o meu e o de vocês, não necessariamente vão pisar por onde nós pisamos, ou vão decidir o que nós achamos melhor para elas. Elas decidem do jeito delas. Nós não temos nem obrigação de impor ou de ter a fidelidade delas, e nem temos o direito de fazer isso, de fazer essa exigência. Deixemos que as pessoas sigam. Porque nós também, quando éramos jovens, não gostávamos nada que as pessoas nos dissessem para ir para ali ou para lá. A gente simplesmente ia. Depois ninguém muda ninguém, ninguém é dono de ninguém, ninguém tem a posse de ninguém. A gente pode no máximo instruir, dizer o que acha que tem que dizer, dar o exemplo da gente e pronto. O resto é com os outros. Isso já não nos pertence mais de maneira alguma. E por último, no segundo momento do Evangelho, Jesus nos aponta 2 caminhos para o seu seguimento: renunciar a nós mesmos e depois tomar a nossa cruz. Primeiro, renunciar a nós mesmos significa desfazer-nos daquilo que não somos nós e que muitas vezes nós assumimos como se fôssemos nós, mas não nos constituem essencialmente. No fundo, é despojarmos das nossas falsas identificações, sejam com coisas ou com pessoas, também com pensamentos, com sentimentos, com emoções. Nada disso somos nós, porque aquilo que nós acumulamos na vida pode ser por algum momento muito transitório nosso, mas não somos nós. Tudo aquilo que a gente acumula é da gente por algum tempo, mas não é a gente. E essa distinção é fundamental. O que nós fazemos na vida não somos nós. As nossas atividades profissionais não somos nós. O que nós pensamos ao longo de toda a existência não somos nós. E é interessante o quanto a gente se identifica com os pensamentos. E o grande problema não é a gente pensar muito, e não há pensamento negativo ou positivo. O grande problema relativamente aos pensamentos da gente é o quanto nós nos identificamos com eles e com quais pensamentos nós estabelecemos esse vínculo de identificação. Esse é um problema, porque não somos nós. Tem um autor budista que diz assim: todos os seus pensamentos ao longo de toda a sua existência, imagine que você já tem 80 anos de vida, então pensou um bocado. Esses pensamentos todos juntos, eles não valem um sinal que você tem na ponta do seu nariz. A qualquer momento você pode tirar esse sinal e continuar pensando outras coisas, construindo outras realidades na sua mente. Então, evitemos essas identificações para que nós possamos renunciar a nós mesmos. Depois, tomar a nossa cruz. E aqui eu termino e chamo a atenção de vocês para isso. Significa, no primeiro momento, aceitar as coisas e as pessoas do jeito que elas são. Aceitarmos a nós próprios dos jeitos que nós somos. Essa aceitação absoluta daquilo que está diante de nós, está dentro de nós, é tudo que a gente precisa para viver bem naquele momento, porque qualquer alteração que nós venhamos a empreender acerca das coisas, ela precisa obrigatoriamente ter em conta a aceitação delas.
Toda alteração precisa antes de uma aceitação. Para eu saber o que é, onde é que eu estou pisando, que terreno eu estou examinando, como é que eu estou vivendo. Daí para frente eu posso buscar alguma alteração, alguma modificação. Então, no fundo, é aceitar o inaceitável, que às vezes também é intragável para nós. Aliás, a palavra cruz em grego é stauros, que significa manter-se de pé. Vejam só uma coisa maravilhosa. Cruz significa manter-se de pé. Aceitar nossa cruz significa, não importa a quantidade de pancadas, de bordoadas, de solavancos que você leve na sua vida, não importa o quanto estão puxando o tapete dos seus pés para vê-lo cair, não importa quantas quedas e tombos você levou, e certamente foram muitos, o que importa é que você, pelo amor de Deus, faça tudo para não ficar no chão. Levante-se, mantenha-se de pé, erga-se, porque quando a gente está no chão, a gente não consegue andar, apenas no máximo rastejar. Isso não é coisa digna de um ser humano. Somente consegue andar e dar passos para frente, seguir com a sua vida, ainda que seja de forma vagarosa, limitada, parcial, quem se mantém de pé. Então, o desejo de Deus para nós, quando quer que nós assumamos a nossa cruz, não é a gente cair e sucumbir com a cruz nas costas. Não importa o peso e colocá-lo nos seus ombros, mantenha-se de pé. Se você está de pé, a vida pode sorrir e acontecer para você. Então, tomar nossa cruz é aceitar coisas e pessoas como são, sem desejar que sejam diferentes do que são. Porque nós temos uma presunção horrenda de querer modificar o conteúdo das coisas. Querer modificar o jeito das pessoas. E essa é uma batalha que a gente já perdeu de início. Não dá, não conseguimos. Alguém pode até, para não nos atrapalhar, não nos deixar haver navios, não nos incomodar, pode até por algum momento se adequar ao que nós queremos dela. Por algum momento. Mas depois ela faz como ela deseja. Ela faz como ela acredita. Ela faz como ela é. Então não valeu a pena apenas se adequar para aquele momentinho, para não desgostar o pai ou a mãe, ou o grande amigo, amiga, ou o sacerdote que seja. Não. Aceitemos que as pessoas são exatamente assim. Eu termino lembrando aquelas 4 leis da espiritualidade hindu, que para mim são 4 mandamentos fundamentais. Primeiro, a pessoa que vem, dizem eles, é sempre a pessoa certa. Não escolhamos as pessoas que vêm até nós. Olhemos para elas como as pessoas certas. São as pessoas que nós necessitamos que venham nesse exato momento para a nossa vida e para o nosso convívio. Não importa as feições que elas tragam consigo, são as pessoas de que eu preciso para evoluir, para melhorar, para crescer. Porque se eu escolho as pessoas sempre à luz do meu desejo pessoal, aquelas que me agradam mais, eu vou ficar com a vida aleijada. Por quê? Porque a vida é muito mais do que isso. É uma multiplicidade de pessoas, de comportamentos, de personalidades. Então que venham todas elas e eu possa fazer o melhor diante delas. Porque todas elas e cada uma tem uma palavra diferente a dizer para mim. A segunda lei da espiritualidade hindu: aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Essa lei aqui é fundamental, porque às vezes quando acontece na vida da gente uma coisa que a gente não gosta e que a gente acha que foi injusta e que poderia ter acontecido era com outra pessoa, aquela pessoa é que merece isso, logo veio logo para mim, eu procuro fazer tudo direitinho, eu que erro o menos possível, que tenho uma intenção e uma consciência muito elevadas do que é certo e do que é errado. Por que isso me foi acontecer? Não pensemos assim, porque se nós pensamos assim, nós acabamos sendo manipuladores de resultados. Vocês sabem que a manipulação de resultados, por exemplo, nos jogos que nós vimos há um tempo atrás,
E muita gente manipulava os resultados dos jogos para ganhar dinheiro, jogos da loteria ou coisa que o vale. E era um crime grande e cuja pena estava prevista no rigor da lei. O que nós fazemos com o jogo da nossa vida é manipular resultados. Queremos porque queremos obter aqueles resultados que nos são agradáveis e interessantes, que nos parecem favoráveis. Qualquer resultado desfavorável a gente descarta. Não sejamos manipuladores de resultados. Aceitemos que aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido na sua vida. Poderia ter acontecido na vida do outro, mas aconteceu foi na sua. Então olhe para isso com lucidez, mantendo-se de pé, com a cruz às costas, não se deixando abater e cair, e procure fazer o melhor que você possa com aquilo que lhe aconteceu. Pegue nesses resultados e faça o melhor, mas aceite esses resultados como resultados seus. E aí eles têm mais duas leis. Uma terceira é: toda vez que você inicia alguma coisa, é o momento certo. A gente fica sempre achando que não, está muito velho para isso. Eu já estou velho, já estou cansado, até me aposentei, não vou começar nada disso não. Agora é sombra e água fresca, só coisa leve, nada de coisa a longo prazo. Toda vida que você começa uma coisa, começou no tempo certo. Não tem atraso para você empreender na sua vida. E nós não tenhamos aquela ilusão de que nós vamos concluir tudo aquilo que nós começamos. Não. Mesmo uma pessoa jovem não tem a menor certeza de que vai concluir qualquer coisa que comece. Quanto mais alguém de meia idade para frente. Mas isso não é problema. Alguém irá concluir, pegar nisso e dar sequência depois de nós. Ou não, vai morrer conosco. Isso não importa. O que importa é que cada um se inseriu nessa dinâmica incorrigível e necessária que a vida exige, que é crescer, crescer, crescer cada vez mais. E a última lei deles é: quando uma coisa termina, termina. Simples assim. Porque às vezes nós não queremos que as coisas que foram feitas para terminar, terminem. Nós queremos dar continuidade, dar vida a elas. Mas elas não foram feitas para viver além daquele momento. Elas foram feitas para expirar naquela data. Deixe que as coisas terminem, porque o fim de qualquer coisa está sempre apontando para o começo de outra coisa. O fim de uma realidade é sempre um espaço a menos que aquela realidade deixou de ocupar para ceder lugar a outras realidades. Você precisa tanto de umas quanto das outras, tanto das antigas que se acabam, quanto das novas que estão por se iniciar. Que Deus nos ajude nesse empreendimento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.